Eu sou Fernando Capês, estou ao lado de Deise Chocari, Caio Mastrodomênico, nosso galã, Marcelo Bella e Nelson Kobayashi está aqui. O Alexandre Bissoli mandou aqui o seu representante e amigo, Nelson Kobayashi, que vai nos ilustrar com o seu conhecimento jurídico. Vamos direto para o primeiro tema. Ai, já começa com polêmica. Pessoal, vamos maneirar muita briga vindo aí por aí, hein? Formada a maioria de votos no STF a favor de considerar inconstitucional o chamado orçamento secreto. Com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, o placar ficou em 6-4 para a derrubada. Abre aspas. Apesar dos esforços, o Congresso não conseguiu se adequar ao que exige a Suprema Corte no que tange aos parâmetros constitucionais. A experiência legislativa revela que as normas não foram capazes de evitar a preponderância dos poderes não institucionais do relator do orçamento. Fecha aspas. Os ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia também votaram contra o orçamento secreto. Já ministro André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli acreditam que a ferramenta deve continuar válida. Vamos perguntar aqui para os nossos craques aqui da mesa de debates o que acharam da decisão, lembrando que emenda secreta, orçamento do relator, orçamento secreto significa um deputado encaminha dinheiro público para uma determinada destinação e não se identifica. Ninguém sabe quem é o deputado que está enviando aquele valor para um determinado local, o que dificulta o controle. Vamos começar com o Nelson Kobayashi. Você acha que o Supremo agiu certo, que esse orçamento secreto viola os princípios da publicidade, moralidade e até legalidade? O que você achou, Nelson, da decisão do Supremo? Boa tarde, Capês. Boa tarde, nossa mesa, a toda a nossa audiência. E sim, eu achei correta a decisão. Aliás, era o que se esperava da Suprema Corte. A gente sabe que tudo que é público exige que haja publicidade. Aliás, é um preceito fundamental constante na Constituição Federal, no artigo 37, que exige, entre outros princípios, o da publicidade. E a publicidade não é só no texto final do orçamento, não é na lei como ela é publicada. A publicidade é um princípio que deve ser observado no trâmite legislativo, inclusive, no processo legislativo. A gente sabe que quando um deputado oferece um projeto de lei, ele tem que assinar quais são os motivos que o levaram a propor um projeto de lei, ele tem que colocar o nome dele. Quando há uma discussão no plenário, os deputados que discordam, que propõem alterações, emendas, também dão o seu nome, justificam. E no orçamento secreto, como é chamado, isso não acontecia. Ali o relator do orçamento conversava nos bastidores com os líderes dos partidos e, de forma secreta, ele colocava um texto final. Então a gente não sabia quem era o deputado que tinha destinado determinado valor para qual lugar, em que quantidade, sob que justificativa. Isso, a gente sabe, fere o princípio da publicidade. O STF agiu corretamente em declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto tal como ele está. Isso agora vai gerar um impacto na discussão política, né? Exatamente porque nós estamos na semana em que a Câmara dos Deputados está para votar a PEC da transição e o orçamento secreto, como ele existia, era uma moeda de troca na negociação entre o Executivo e o Legislativo. Vamos esperar agora quais são as consequências dessa decisão no campo político, Capês. Pois é, dinheiro público é dinheiro do povo, da população. Caio, é possível um deputado querer encaminhar dinheiro público para um determinado local, uma determinada destinação, sem se identificar, sem que ninguém saiba que é ele que está encaminhando esse dinheiro, Caio? Eu acho que além da falta de transparência em saber quem é o deputado que está encaminhando, vai além. Vai para onde foi encaminhado, qual quantia foi encaminhada e para qual fim foi encaminhado. Então, eu acho que
A falta de transparência no conjunto total prejudica o repasse das emendas do relator. São vários problemas que eu vejo na emenda do relator, nós vamos citar alguns. Esse é um deles. O outro é dar muito poder financeiro a somente uma pessoa, somente o relator concentrando esse valor. Agora, vamos tratar da decisão. O Kobayashi ele desenha muito bem em termos jurídicos, e eu concordo com ele em termos jurídicos, mas vamos para a sociedade. O que está evidenciando aí para a gente? Um ministro, um dia antes, vai lá, num domingo, decide trabalhar num domingo à noite, o que não é comum, principalmente dos ministros da Suprema Corte, eles gostam de viajar, estão sempre em Portugal, estão sempre em Nova York e por aí vai, mas decide trabalhar num domingo à noite e anuncia a retirada do dinheiro do Bolsa Família do teto de gastos, Ele ordenou que o dinheiro do Bolsa Família fique fora do teto de gasto. Ou seja, ele invadiu a atribuição do parlamento e, fazendo isso, ele retirou a arma de negociação que estava na mão do Arthur Lira. No dia seguinte, no dia de hoje, a Suprema Corte vai lá e vota o orçamento secreto como inconstitucional. Ou seja, eles basicamente retiraram toda a força do parlamento e o dinheiro que estava na mão do relator do orçamento vai para a mão de quem agora? Esses bilhões de reais vai para a mão do presidente eleito pelas urnas eletrônicas no próximo mandato, o Lula. Então, o que o STF fez foi uma manobra política, dentro dos termos jurídicos, como disse o Nelson aqui, mas uma manobra política que dá mais poder ao presidente da República e ao judiciário e acaba calando o parlamento, tirando o parlamento da jogada. Isso é muito grave, o que a gente tem assistido por diversas vezes o STF invadindo a função de outros poderes, principalmente do parlamento. Eu me arrisco a dizer que isso é o início do fim do parlamento, é o início da dissolução do parlamento, como a gente já viu em outras ditaduras aí que começaram assim, o STF tomando para si atribuições do parlamento até determinar a dissolução do mesmo. Muito bem, Caio. Agora vamos aproveitar que nós temos uma cientista política aqui na nossa mesa. E você chama a atenção para um certo possível desgaste entre poderes, judiciário e legislativo. Desde Chocari, a despeito de acordo com a Constituição, deputado não poder manipular dinheiro público sem se identificar, o que torna o orçamento secreto inconstitucional, quais seriam as possíveis consequências de um embate entre o parlamento e o judiciário após essa decisão? Essa pergunta ela é bem relevante para o que vem agora, porque as decisões do STF de ontem para hoje, elas mudaram a correlação de forças em Brasília, Então, a gente tinha agora um Congresso dando as cartas em relação ao orçamento secreto e à PEC da transição, e os ministros mudaram todo o jogo e o Lira sofreu um duplo revés, Lira sofreu um revés ontem, outro hoje. O outro ponto é que o presidente Lula, que vai assumir agora, ele não deixa as digitais dele nesse processo todo e o STF assume o protagonismo. Volta um equilíbrio de forças entre o Executivo e o STF, mas o Congresso, como o Caio bem mencionou, ele perde completamente a sua relevância agora. Eu sempre falo, o Lira não é um personagem político que a gente tem que deixar de lado ou menosprezar, É um cara que transita de um governo de direita para um governo de esquerda com o primeiro arranhão só agora, depois dessa guerra toda que se transcorreu no último mês, é um cara que a gente tem que prestar atenção e tem que ver como que ele vai dar o troco em relação a isso. Mas, por enquanto, o maior revés é de Lira e Lula não deixa nenhuma digital nisso. Meu querido Marcelo Bella, você concorda com o Caio de que essa decisão tende a fortalecer e concentrar poderes com o presidente eleito Lula e enfraquecer o Congresso Nacional? Ou você acha que foi uma decisão que resguardou o princípio da publicidade? Tem um aspecto jurídico e o aspecto político. O que você achou do aspecto político disso aí, Marcelo? Bom, boa tarde aos meus amigos de bancada, um abraço ao mestre Pavinato, nossa diretoria da casa aqui, e meu abraço especial hoje aos paranaenses. Dia 19 de dezembro é o dia da emancipação do estado do Paraná, que em 1853 se separou da província de São Paulo. Então nós estamos vendo um Brasil separado, A nossa república hoje está cada vez mais polarizada. Eu não vejo o STF como protagonista contra o poder legislativo. Eu vejo, na verdade, um grupo orquestrado de esquerda que está trabalhando em conjunto para essas decisões que o STF está tomando.
Na verdade, nós estamos vendo aí uma disputa de poderes entre os partidos que querem tomar o poder, ou que já tomaram o poder, e agora ficam com essas decisões que podem parecer opostas. O STF, numa análise rasa, acertou, mas numa análise mais profunda, está servindo a um grupo que agora vai ter que lotear a contragosto o número de ministérios e o número de pessoas que vão participar deste governo. Então, a minha opinião é welcome to the jungle. Muito bem. Bem-vindos à selva.